Meu amigo, minha amiga, que prazer, que satisfação. É com entusiasmo que nós estamos aqui mais uma vez com o objetivo de sempre: levar a você informação, conhecimento. Como eu sempre gosto de dizer, compartilhar com vocês assuntos jurídicos que possam, mesmo que de forma remota, guardar algum vínculo com a sua realidade. Ou seja, assuntos jurídicos que possam lhe ser úteis no seu dia a dia. E sempre rogamos a Deus, pedimos ao Pai, ao Criador, que continue nos abençoando o nosso trabalho e também continue iluminando a nossa jornada, continue iluminando o nosso caminho. Nós vamos tratar de um assunto hoje de vital importância. Um instituto que guarda intimidade com o direito de família. Um instituto estreitamente vinculado ao direito de família. Nós vamos falar da adoção, uma decisão judicial irrevogável em favor da filiação. Como advogado, quero compartilhar com vocês também algo pessoal. Além de advogado, sou pai de 3 filhos. E eu quero destacar que a gênese, o vínculo, a origem da filiação de 2 filhos é uma origem biológica. E o outro filho tem como alicerce um vínculo jurídico. Ou seja, este filho, através de um processo de adoção, é meu filho. E a adoção envolve a relação de pai e filho, de mãe e filha. E é algo que é irrevogável. Nós podemos até abandonar um veículo na via pública, mas jamais podemos abandonar um filho na via pública. Filho é filho. Filho não é um objeto. Filho é um ser humano. E a decisão em torno da adoção é uma decisão que deve ser séria. Por conta desta seriedade, desta responsabilidade, eu quero hoje compartilhar com vocês uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente, no dia 4 de maio deste ano, o julgado que nos traz ensinamentos profundos a respeito da importância da adoção, da seriedade desta decisão. Trata-se de adoção de uma criança com 9 anos de idade à época, por um casal que contava também à época com uma idade avançada. Um com 55 anos e o outro, pasmem, com 85 anos. Além da idade avançada do casal que pretendia e que de fato adotaram a criança, este casal também já tinha um filho biológico com a idade de 30 anos. Repito, é verdade. Além de idade avançada, esse casal já tinha um filho com 30 anos. E é importante destacar a seriedade. O compromisso daqueles que pretendem adotar uma criança, saber de forma consciente a respeito dos seus deveres, não somente de seus direitos. É bem verdade que a maioria, se não quase toda a totalidade dos servidores públicos vinculados ao Ministério Público, ao Estado, seja na função de juiz, de servidor público, é bem verdade que a maioria dos membros do Conselho Tutelar ou de um órgão de defesa da criança e do adolescente, eles não só se encontram preparados, como também bem intencionados, mas neste caso nós notamos uma inaptidão, não só daqueles que pretendiam e que de fato adotaram, como também uma inaptidão da máquina administrativa em perceber que aqueles adotantes, aqueles que pretendiam adotar, na verdade, eles não estavam preparados para adotar uma criança com 9 anos de idade. E aqui, como advogado, eu convido vocês para que nós possamos refletir acerca da seriedade dessa decisão, deste caso, deste assunto. Neste julgado, nós contamos com o esclarecedor voto da ministra Nancy Andrighi, o voto vencedor. E na leitura deste voto, nós obtemos inúmeros esclarecimentos. A ministra destaca que a adoção, além de ser um gesto de generosidade, também é de uma grandeza inigualável.
inigualável. A ministra, muito embora ela nos convida à responsabilidade, à seriedade do ato ou da decisão de se adotar uma criança e um adolescente, esta conscientização não pode nos levar a temer a nossa decisão em adotar uma criança e um adolescente. Todavia, é de vital importância que sempre estejamos conscientes de que, para se adotar uma criança, para se adotar um adolescente, é indispensável ponderação. Que essa convicção ela seja sólida e que estejamos sempre conscientes das inúmeras consequências, não apenas daqueles que adotaram a criança, como também daquela criança ou do adolescente a ser adotada. Nós, ao decidirmos a respeito da adoção, a nossa convicção ela deve ser norteada, ela deve nascer de uma ponderação e, acima de tudo, do uso da razão, da reflexão, da ponderação. E, acima de tudo, olharmos para a criança e para o adolescente com a empatia, com o interesse, acima de tudo, com um olhar humano e individualizado. Sempre lembrando de que a adoção, como toda e qualquer filiação, é algo irrevogável. Repito, não se abandona uma criança na via pública, muito embora possamos fazê-lo com um objeto qualquer. Mas nós notamos também que, infelizmente, nem sempre, mas nós podemos nos deparar também com uma inaptidão do Estado, talvez até mesmo com o despreparo do juiz, até mesmo pelo desinteresse de alguns membros do Ministério Público e também com o despreparo de alguns órgãos de proteção da criança. Nós, como advogados, por outro lado, agora de nossa parte, nós temos a tarefa de levar a você esta conscientização, para que antes de decidir acerca de se adotar uma criança, que você reflita. Pois o filho decorrente da adoção, ele, como diz a ministra, ele não é a espécie de um produto que se escolhe na prateleira e que pode ser devolvido se nós nos depararmos com a existência de algum vício oculto. A nossa intenção, o nosso intuito de adotar uma criança e um adolescente sempre deve estar alicerçada sob a responsabilidade, sempre consciente de que a criança é um ser humano, de que o adolescente é um ser humano e não apenas uma mera mercadoria que nós podemos devolvê-la se apresentar no futuro algum vício. Não só a filiação decorrente da adoção, nós sabemos também a filiação decorrente de um vínculo biológico. Não somente você, toda e qualquer pessoa sabe de que nós nos depararemos, corremos o risco de enfrentarmos desafios na educação do nosso filho, seja biológico ou jurídico, seja decorrente de um vínculo biológico ou por um processo de adoção. Nós corremos o risco de depararmos com problemas de filhos que fogem da escola, que começam às vezes a praticar pequenos furtos, que começam a namorar com alguém que a gente não admira, sem falar com aquele filho, com aquela filha que não tem um desempenho escolar tanto almejamos. Nós precisamos repetir e destacar que a filiação é algo muito sério. Nenhuma ação de um filho, seja ele biológico ou não, nenhum ato, até mesmo crime, justifica a devolução do filho porque ele se apresentou ou a conduta dele se nos mostrou indesejável. Em toda e qualquer conduta nossa, precisamos estar conscientes acerca da responsabilidade de cada ato. Mas no tocante à adoção, nós precisamos estar imbuídos de um elevado senso de responsabilidade para que possamos desenvolver com dignidade esta relação entre pai e filho, entre mãe e filho. Acima de tudo, com o propósito de destacar e de considerar as diferenças
de personalidade. Como pai de 3 filhos, percebo de forma clara que cada um tem o seu jeito de ver a vida, as suas aptidões, os seus desejos. Agora não como advogado, mas como pai de 3 filhos. A filiação, seja ela decorrente de um vínculo biológico, seja ela decorrente de um vínculo jurídico, é um ato de vital importância, mas que nos apresentam frutos inovidáveis. Nós não devemos temer a nossa decisão de ser pai ou ser mãe, pela responsabilidade que se nos apresenta. Nós não podemos temer a nossa decisão ou abandonar o nosso sonho de adotar uma criança ou um adolescente pelas dificuldades que se nos apresentarão no futuro. Nós contamos não somente com o apoio do ordenamento jurídico, mas jamais seremos esquecidos por Deus. Se nós nos deixarmos levar por este sonho digno de adotar uma criança, se nós nos comprometermos a esse sonho de ser pai de uma criança e de um adolescente, você não pode duvidar, mas você será feliz. Mas jamais esqueçamos de que a prosperidade, como a felicidade, depende de cada conduta consciente no nosso dia a dia. É o que tínhamos para o momento. Espero que possamos amanhã voltar com um outro assunto jurídico para ser compartilhado. Nós iremos aqui estudar e tão logo se nos deparemos com algo que mereça ser compartilhado, nós estaremos aqui mais uma vez. Até breve.